Boa noite. Com a anuência de todos, iniciamos a gravação desse encontro de estudos do GISP, o Grupo de Estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, e hoje tem a honra de receber o professor doutor Leandro Lemos, do IF Sertão do Pará, campus Bragança. E sentimos falta do professor no nosso campo Zona Rural, então aproveitamos a oportunidade e o convidamos para participar dessa noite do encontro de estudos. Aliás, muito oportuno, nós encerramos o ano do GISP, o ano de estudos do GISP, com esse tema tão relevante para a viticultura do Vale. Ainda hoje, conversava com algumas pessoas que esse tem sido o principal problema fitossanitário que tem realmente tirado o sono de muitos viticultores. E com toda certeza, não só de viticultores, pois se trata de uma praga que também preocupa outros cultivos. Então, é uma grande satisfação, agradecemos muito, professor, a sua presença, principalmente por nos trazer esse tema à luz dos seus conhecimentos e também para essa discussão como é de praxe aqui no GISP. Então, quero também agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e vamos aproveitar bem a noite de estudos. O moderador dessa noite é Giovanni, para o qual eu passo a palavra agora e silencio o microfone. Professor, muito bem-vindo e muito obrigada. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, Giovanni. Sejam todos bem-vindos a esse encontro. É uma satisfação estar aqui hoje como moderador, reunindo profissionais para discutir um tema tão importante. Meu nome é Giovanni Ferreira, sou formado como técnico em agricultura pelo IF Sertão PE e atualmente faço viticultura e enologia também pelo IF Sertão PE. Sou membro ATP do GISP, Grupo de Estudo em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, e quero informar a todos que estão presentes que o link do Instagram, da biblioteca virtual e do canal do YouTube estão fixados nos comentários. O palestrante de hoje, Leandro Lemos, é graduado em Economia pela Universidade Federal Rural da Amazonas, mestrado em Entomologia pela Exalc, também doutorado em Entomologia pela UFRPE, atualmente professor EBTT do IFPA Campus Bragança. Atua na área de fitossanidade com ênfase em entomologia agrícola. As perguntas serão no final da apresentação e passo a palavra para o professor. Obrigado, Giovanni, né? Boa noite a todos aqui presentes, né? Queria primeiramente agradecer, né, ao GESP, né, em nome da professora Ana Rita Leandro, né, pelo convite, né? Para mim é sempre uma honra e uma satisfação, né, poder contribuir, né, com o campus Zona Rural, né, que é um campus que me acolheu por um tempo de 6 anos, né, onde tive um aprendizado também muito satisfatório, né, trocar experiência com os professores que são verdadeiros mestres, né, na agricultura, né, e dominam bem a tecnologia de produção do semiárido, né, então para mim foi uma honra esse período que eu passei com vocês, e foi um aprendizado imenso, né, para mim também como profissional, né. Então hoje me convidaram, né, para abordar esse tema que tem sido uma dor de cabeça para os produtores, né, agora aí do Vale do São Francisco, né, aí no submédio, que é a cigarrinha verde, né, que é esse inseto sugador de seiva, né, que já é problema em outras culturas, né, problema em feijão, né, principalmente feijão aqui no Brasil, né, a espécie Empoasca cremeri, né, que é uma espécie de grande importância para o feijão, mas existem também outras espécies, né, como Empoasca vitis, Empoasca faber, a gente vai discutir alguns aspectos relacionados a essas espécies, né, do gênero Empoasca, né, que é o gênero da cigarrinha verde. Todos conseguem me ouvir bem? A apresentação todo mundo está vendo, né? Tá ótimo, professor. Certo. Então, o tema de hoje, eu vou discutir mais questões bioecológicas, né? Então, alguns aspectos bioecológicos da cigarrinha verde, né? Que é da ordem Niptera e família Cicadélida, né? Em videira, no submédio do Vale do São Francisco, né? Então, esse tema a gente vai focar mais na cigarrinha, né? Em aspectos biológicos, ecológicos, né? E, no final, a gente fala alguma coisa sobre o que poderia ser aplicado em relação a controle, né? Para esta cigarrinha.
Então, fazer um apanhado geral, né, da fruticultura brasileira, né, antes de entrar no tema principal, né, objeto de estudo, né. O Brasil, né, sabidamente, ele é o terceiro maior produtor de fruta no mundo, né, perdendo para a China e Índia. E em 2025, né, essas exportações, né, de frutas tiveram aí um aumento, um incremento, né, de 1,47%, né, em relação ao mesmo período do ano anterior, né, 2024, né. Então, esse bom desempenho, né, é atribuído principalmente, né, a uma demanda internacional aquecida, né, aos investimentos que houveram no setor, né, na qualidade, tecnologia, a própria logística, né, do sistema produtivo em questão, né, e também, né, a abertura de novos mercados, né. Então, você tem aí um cenário favorável para a fruticultura esse ano no Brasil, né. E quando a gente fala da viticultura, né, propriamente dita, né, então o Brasil ele fica aí na 13ª posição, né, o maior produtor de uvas no mundo, no geral, né, mas se eu não me engano, uva de mesa ele está numa colocação bem melhor do que a 13ª colocação, né. Então nós destacamos, né, como grandes regiões produtoras no Brasil, né, a região Nordeste e a região Sul, né, como potenciais grandes produtores de uva aqui no país, né? Sendo que aqui no Nordeste se destaca, né, o Vale do São Francisco, né, que agora vou agora me colocar como essa sigla VSF, né? Então, toda vez que aparecer essa sigla VSF é Vale do São Francisco, né? Que é responsável, né, aqui no Nordeste, né, por 98% das uvas exportadas no Brasil. Então, você tem aí o Vale do São Francisco como um grande destaque, né, a produção de uva, com toda a sua tecnologia própria de convivência no semiárido, né? Apesar de ser um ambiente seco, mas tem projeto de irrigação, né, com alta tecnologia, então você tem um sistema produtivo que você consegue, no mínimo, 2 safras, né, de uva no ano, então você tem aqui uma tecnologia própria de produção de uva aqui no cenário do semiárido, né? E, né, um dos grandes entraves, né, para uma boa produtividade na cultura da videira são os problemas fitossanitários, né? Aqui eu vou me deter nos insetos praga, mas tem doenças também, né? Você tem, por exemplo, o míldio, que é causado pelo homiceto, né, Plasmopara vitícola. Você tem oídio, né, causado pelo fungo Sinula anecator. Então, você tem aí alguns patógenos de grande importância, né, para a viticultura, mas que a gente destaca, né, as pragas, né, os insetos pragas, né. Então, destaca aqui para o ácaro branco, né, a espécie Polyphagotassonemos latus, você tem o ácaro rajado, que é a espécie Teclanicus urtica, você tem mosca das frutas, né, como a mosca do Mediterrâneo, que é a espécie Ceratitis captata, você tem um complexo de espécies de cripes, né, que eu lembro que até a professora Andréa, aí do campo Zona Rural, trabalhando no doutorado dela com levantamento, e fez alguma dessas identificações. Basicamente, são o gênero Helicripis, né, você tem a espécie Selenocripis rubro-cinctus, você tem várias espécies, né, do gênero Frankliniella, destacando, né, Frankliniella schultzei. Você tem aqui cochonídeas, né, como a cochonídea rosada, Macronicoccus insurtus, né. Você tem a própria pérola da terra, né, que é Rhizococcus brasiliensis. Você tem uma praga que chegou há pouco tempo, né, que foi até o Dr. Tiago Costa Lima, da Embrapa, né, que identificou, que é essa traça sul-americana, né, que é a Vasiotiris luminosa. Então, você tem aí pragas, né, já bem estabelecidas, né, no Vale do São Francisco, e que demanda a atenção dos produtores também, né, para controle. Mas, né, vamos dizer assim, né, a estrela da noite hoje é a empoasca, né, é a cigarrinha verde, né, então, ela tem acarretado alguns problemas, né, aí na região do Vale do São Francisco, né. É uma praga, assim, que você não, pelo menos em videira, não se tem muita coisa, né, na literatura, em videira aí no Vale do São Francisco, né. Você tem alguma coisa na literatura internacional, né, principalmente na Europa, principalmente para a espécie Empoasca vitis, né, que é problema em videiras, né, na Europa, mas daqui você não encontra muitos dados relevantes, tanto que a gente não sabe nem qual é a espécie, né? A gente sabe que é o gênero, que é a cigarrinha verde, que é empoasca, mas nós não sabemos qual espécie se trata, né? Dentro da empoasca, né?
Inclusive, em conversa em off, né, com o Tiago, o pesquisador da Embrapa, né, que ele está trabalhando com a parte de identificação molecular, não é Empoasca vitis, né, que é a típica de videira, né. Os dados moleculares apontam que é uma espécie bem distante de Empoasca vitis, então não é essa espécie. Acho que o que ele me adiantou, não sei nem se eu posso falar por aqui, né, que trata-se de uma espécie, né, e não duas ou um complexo de espécies, né. Todos os dados moleculares apontam para uma única espécie, né. Então, falta saber que espécie é. Então, provavelmente até janeiro do ano que vem, talvez já tenha essa identificação, né? Estão preparando genitália, né? Montando genitália para mandar para especialista para tentar a identificação correta. Mas, por enquanto, a gente não sabe qual a espécie de empoasca que está atacando, né, as videiras do Vale do São Francisco, né? Mas também outra informação importante que a gente passou, que essa também está atacando manga, né? Que a gente passou e é a mesma espécie que está atacando videira. Então, são alguns dados que eu estou apresentando aqui em relação à empoasca. Então, vamos falar agora sobre ela, né? Então, eu coloquei bionomia e bioecologia, né? Mas a bioecologia está dentro da bionomia da praga, né? Quando a gente fala de bionomia da praga, são todos os dados, né, referentes a ela. Então, taxonomia, né, fisiologia, comportamento, né? Então, tudo referente a determinado organismo, a gente chama de bionomia, né? E a bioecologia está dentro dessa bionomia, né? Então, a gente vai discutir vários aspectos, né, relacionados à cigarrinha verde. Então, o primeiro aspecto que a gente vai discutir é a sua classificação taxonômica, né? Então, a cigarrinha verde, né, Empoasca, ela pertence à ordem Hemiptera, né? Então, meus alunos devem estar careca de saber, né, o que caracteriza uma ordem Hemiptera, né? Então, são todos aqueles insetos sugadores, né, que tem um aparelho bucal do tipo sugador labial tetraqueta, né, com duas mandíbulas e duas maxilas formando, né, o aparelho bucal, né. Então, são modificados estiletes, peças perfurantes, então, são, na maioria, insetos sugadores, né, embora nessa ordem também tenha insetos predadores e hematófagos. A cigarrinha verde, ela está na subordem Alquenorrhynca, né, então, que agrupa todas as cigarras, né, e as cigarrinhas, né. Então, essa subordem é caracterizada pelo aparelho bucal, né, inserido na parte póstero-inferior da cabeça, né, então isso caracteriza a subfamília, tanto que a palavra alquenorrhynca quer dizer isso, né, alqueno quer dizer garganta e rhynca bico, fazendo uma alusão ao aparelho bucal que sai aqui da parte de baixo, né, bem na parte inferior da cabeça, né, esse aparelho bucal. A divisão é cicadomorfa, que é os que têm forma de cigarra, né, vamos dizer assim, né, grosseiramente, mas, tecnicamente, morfologicamente, né, os cicadomorfas, eles têm as antenas inseridas entre os olhos compostos, né, então, todos os alquenorrhíncos que têm as antenas situadas entre os olhos compostos ficam aqui na cicadomorfa. Família Cicadélide, né, então, a família Cicadélide é caracterizada, né, pelo terceiro par de perna na tíbia, cheia de espinhos, né, tem uma fileira de espinhos, então ajuda a reconhecer a família, né, então pertence a essa família aqui. E nessa família tem várias espécies de importância agrícola, né, não só a empoasca, né. Então você tem, por exemplo, espécies de cigarrinhas in situ, né, que são vetoras de doença, como a bactéria Xylella fastidiosa, né, que causa em ciclos a clorose variegada do ciclos, e também, né, em cafeiro você tem a Xylella fastidiosa, causando a atrofia dos ramos do cafeiro. No milho você tem a Dalbolomaides, né, nessa família, que é uma cigarrinha que transmite um espiroplasma e um fitoplasma em milho, né? Então você tem insetos de importância econômica nessa família Cicadélide, né? A empoasca, né, a cigarrinha verde, ela está na subfamília Tiflocibine, né? Essa subfamília é caracterizada pela diminuição das nervuras da asa, né? Então, agrupa mais ou menos mais 5.000 espécies, né, na subfamília Tiflocibine, e a empoasca está na tribo Empoacine, né, que caracteriza-se pela ausência de um apêndice membranoso na asa anterior e a ausência de uma nervura marginal na asa posterior, né? Na verdade, presença de uma nervura na margem lá da asa posterior, né? Então, com essas coisas a gente caracteriza, né, que
o gênero Empoasca, né, no qual você tem aí mais ou menos 600 espécies descritas dentro do gênero Empoasca, né, que é o nosso gênero objeto de estudo, que é da cigarrinha verde, que recebe esse já o nome porque ela é completamente verde, né? Então, o nome já descreve como é que ela é, né? Então, nós temos pelo menos 3 espécies de grande importância, né? Você tem aqui no Brasil, de grande importância, a Empoasca cremeri, né? Então, ela ataca principalmente feijão, né? Que seria uma praga de bastante importância no feijão, né? E ela causa um problema no feijão chamado de amarelecimento marginal das folhas, né? Que parece uma virose, mas não tem nenhum patógeno envolvido, né? Empoasca não é vetora de patógeno. Na verdade, ela tem algumas toxinas na saliva, né? E quando ela se alimenta, ela introduz essa toxina e causa esse distúrbio fisiológico, né? Aí, a esse distúrbio fisiológico, né, os fitopatologistas chamam de fitotoxemia, né? Que seria esse distúrbio fisiológico ocasionado por algum agente estressor. Aí, no caso do agente estressor, aí seria a toxina que tem na saliva, né, dessa cigarrinha. Em videira também tem algumas injúrias parecidas, né, que é por causa dessas substâncias toxicogênicas que tem na saliva da cigarrinha, né? A gente vai discutir isso mais na frente, quando ficar falando, né, das injúrias ocasionadas de empoasca na videira, né? Então, mas também a Empoasca cremeri, ela ataca, por exemplo, algodão, amendoim, batata, ervilha. Então, se trata-se de um inseto, né? Não só essa espécie, bastante polífago, né? Então, ele tem vários hospedeiros, tem várias plantas hospedeiras, né? E não só isso, também se trata de insetos multivoltinos. Que seriam insetos multivoltinos, ele tem vários ciclos durante o ano, né? Ele tem um ciclo curto, então ele tem várias gerações durante o ano, né? Então, se trata de inseto polífago e multivoltino. 2 características que não são legais para quem é produtor agrícola, né? E isso aí é ruim para as plantas, né? Espécie multivoltina e polífaga. Temos Empoasca faber, né? A Empoasca faber, ela não ocorre no Brasil, mas ela é de grande importância mundial. Ela tem como hospedeira, principalmente a batata, né? Que seria uma praga bastante séria, né? Nos Estados Unidos, de batata. Mas ela ataca outras culturas, como alfafa, soja, feijão, trevo, maçã, algodão, amendoim, tomate, berinjela. Então, trata também de outra praga extremamente polífera. E você tem a Empoasca vitis, né? Essa é a importante videira, né? Na Europa, a principal cigarrinha, né? Que ocorre em videira é a Empoasca vitis, né? E aí, como planta hospedeira, né? A própria videira, ela também pode atacar batata e outras espécies arbóreas que não têm tanta importância econômica para nós aqui do Brasil, né? Então, você tem essas 3, claro, tem outras espécies, são 600 espécies, né? Mas essas 3 são as que você mais encontra estudos, né? Devido ao grau de importância, né? Por atacar hospedeiros importantes também, né? Então, você tem aí, né, essas 3 espécies importantes. Lembrando que nos Estados Unidos, né, além, lá, a Empoasca talvez tenha uma importância secundária, porque lá tem a Pomalodisca vitripennis, que é outra cigarrinha, né, e ela é vetora de doença lá para a videira. Ela causa uma doença chamada de mal de Pierce, né, e é a mesma bactéria, a Xylella fastidiosa, que ocorre em citros, mas é uma estipe diferente, né, uma estipe patogênica à videira. A Xylella fastidiosa, a bactéria que nós temos aqui no Brasil, ela é patogênica a citros, né? Citros a café também. Embora tenha alguns estudos que demonstraram que a estipe aqui do Brasil pode ocasionar sintomas em algumas variedades de videira, né? Sintoma de mal de Pierce, né? Que é uma doença que ocorre lá nos Estados Unidos. Mas ela não ocorre por aqui. Acho que, se não me engano, nem o Malodisca vitripennis, não sei se ocorre aqui. Eu sei que o gênero Malodisca ocorre, né? Agora, a espécie Malodisca vitripennis, eu não sei se ela ocorre aqui no Brasil. Toda vez eu penso que passa ali, tem que passar por aqui. Então, qual dessas espécies ocorre em videira no Vale do São Francisco, né? Como eu já adiantei no início, né, a gente não sabe. O produtor, né, sempre classificou, né, intuitivamente como a vitis, né? Só que não é, né? Aí é dados em off, né? O Tiago Costa Lima da Embrapa, ele está
vamos dizer assim, encabeçando, né, essa empreitada de identificar qual é a espécie, e está pelos métodos moleculares, né, e pelos métodos moleculares não é a VITES, né, a gente ainda não sabe qual é a espécie, né, mas o que a gente sabe é que se trata-se de, pode ser que depois mostre provas o contrário, né, mas dados prévios indicam que é somente uma única espécie que ocorre na videira aí. Não é um complexo de espécies, né? Então, os dados moleculares apontam que é uma única espécie, mas ela não é um parente próximo de Empoasca vitis, né? Então, a gente não sabe qual é essa espécie que está ocorrendo. Você que me adiantou também que ela também ataca manga, né? As que eles coletam em manga é a mesma que eles coletam em videira. Então, creio que ano que vem eles já tenham, né, vamos dizer assim, um martelo batido de qual espécie realmente é que está colonizando, né, e causando dor de cabeça, né, para os produtores de videira, né, aí do Vale do São Francisco. Mas qual a espécie ocorre? Não sabemos, né, ainda não sabemos. E saber a espécie é muito importante, né, principalmente quando você pensa em manejo integrado de pragas, que nós vamos falar lá na frente, você saber a espécie é o princípio de tudo, né, porque a partir de saber a espécie, né, você vai ter acesso, né, à literatura, a ciclo de vida, né, a comportamento, né. A gente sabe que cada espécie tem seu comportamento, tem essas características bioecológicas da espécie, né. Embora espécies proximamente relacionadas, como do mesmo gênero, tenham ciclos biológicos parecidos, né. Tanto que a discussão que será feita em biologia vai ser baseada em outras espécies, né, mas que apresentam, né, parecido, né, apresentam um ciclo parecido. Então, não temos, né, ainda qual espécie de empoasca que ocorre no país. Aqui, no país não, aqui na videira, né? No país a gente só sabe as espécies que ocorrem. E aí vamos discutir um pouco dos aspectos biológicos, né? Então, a empoasca, né, é um inseto hemimetabólico, né? Ou seja, ele tem uma metamorfose, mas é uma metamorfose parcial, que é aquela no qual tem 3 fases, né, de vida: ovo, ninfa é a forma imatura, e o adulto, né? Sendo que a forma imatura, a ninfa, é semelhante ao adulto, né? É uma miniatura do adulto, diferindo do adulto, né, pela ausência de asas, né? Só o adulto que vai ter asa, né? Essa seria a modificação, a metamorfose incompleta, né? Que o adulto vai ter asa e a forma imatura não vai ter asa, né? Por isso que o imaturo, né, quando ele é perturbado, ele se move lateralmente na folha, né? Ele não consegue voar, só o adulto que voa, né? No caso, a forma imatura se locomove lateralmente na folha, né? Que é uma característica bem marcante dessa espécie. Aqui temos a primeira fase, que é a fase de ovo, né? A empoasca, ela faz uma oviposição chamada de oviposição endofítica. Endo, dentro, fitos, planta, né? Então, ela coloca seu ovo dentro da planta. No caso da empoasca, dentro da folha, né? Então, tem o ovipositor, né, que perfura ali a folha, coloca seu ovo ali na região do parênquima, né? E deixa seu ovo lá. Então, aqui tem 2, né? Esse aqui seria um ovo, aqui seria outro ovo. Aí, outra característica é que ela coloca esses ovos, né? A fêmea da empoasca, próximo às nervuras, ó. Você está vendo aqui uma nervura da folha, e aqui o ovo bem próximo à nervura. Aqui outra nervura, né? E o ovo aqui bem próximo da nervura. Então, essa é uma outra característica do gênero, né? As fêmeas de empoascas, elas fazem uma oviposição endofítica, e esse ovo ele é depositado próximo às nervuras da folha, né? Então, essa é uma característica bem marcante na espécie. Que é bom para ela, né? Porque geralmente os ovos, né, quando eles estão expostos ao ambiente, né, eles estão mais dispostos a sofrer predação, dessecação, né, os problemas devido a parâmetros meteorológicos desfavoráveis. Ela colocando seu ovo dentro da folha, meio que ela tem um ambiente propício, né? Então, você tem uma viabilidade, né, de eclosão de ninfas altíssima dentro da folha, né? Porque o ambiente da folha, o microclima ali na folha é favorável, né? Diferente se fosse um ovo colocado exotificamente, né? Fora da folha, fora da planta, né? Externamente. Ele estaria mais suscetível aos parâmetros ambientais, né? Então, é uma estratégia, né, para proteger seus ovos, né, e garantir
uma alta viabilidade, né, de eclosão de ninfas, né, aí da espécie. A segunda fase de vida é a ninfa, né, que seria a forma imatura, caracteriza pela ausência de asa, né? Então, essas ninfas, elas vão ter... Existem estudos, a maioria dos estudos vão apontar que ela tem 5 ístares, né? Ninfa. Então, 5 subfases dentro da fase de ninfa. Aqui no Brasil, alguns trabalhos antigos, né, que da data de 70, apontam 6 ístares, né? Mas nenhum outro trabalho conseguiu reproduzir isso aí, né? Então, a gente vamos colocar 5 ístares, né? Como as fases dentro da fase matura, né? Geralmente tem 5 ístares, né? A cada insta, né, as tecas alares vão crescendo externamente, né? Até chegar à fase adulta, que o adulto vai ter asa, né? Nessa fase, a ninfa, ela, quando perturbada, ela se movimenta lateralmente na folha, né? Então, cuidado que você tem que ter na hora de monitorar, né? Quando a gente for falar na frente de monitoramento, né? Você vai olhar na face abaxial da folha, às vezes ela lateralmente vai para a face adaxial, né? Então, olhar, né? Uma das faces para ver se ela não se movimentou ou não. Eu esqueci de que passa. E aqui eu tenho um adulto, né? O adulto é alado, né? Ó, tem a asa completa, né? Ele voa, né? E aqui, ó, o terceiro par de perna cheio de espinha, né? Que é típico da família Cicadélide, né? Então, aqui você tem a cigarrinha verde, aqui o adulto, né? Com seus espinhos na perna posterior, que ajuda aí na identificação da espécie, né? Viu lá na uva, né? Um bichinho pequeno, 3 milímetros, né? Verdinho, uma fileira de espinho na perna posterior, hipoásica, não tem nem dúvida. Né? Não é fácil, assim, de ser identificado a nível de gênero, né? A nível de espécie, que é um pouco mais complexo, né? Então, não é tão fácil. Dado pelo tamanho, né? E dado que a identificação se dá na genitália, né? E com o bichinho é pequeno, imagina o tamanho da genitália dele, né? Então, analisar a genitália não é tão fácil. É para fazer a identificação. E são diferenças sutis, né? Na genitália. Então, é coisa de especialista mesmo. Você tem aqui o adulto. Né? Aqui mostrando o ciclo completo, né? Você tem a ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5 e o adulto, né? Então, aqui você tem lado a lado, né? As fases de vida da cigarrinha, né? Repare que aqui, ó, no terceiro estádio ninfal, você já tem a presença de tecas alares, ó. Bem aqui, ó. Aqui e aqui. E à medida que vai crescendo, né? Que vai avançando, né? Que vai fazendo equidise, né? Que seria a troca de cutícula, vai aparecendo aqui, ó, vai crescendo mais aqui, até que no adulto a asa está completa. Então, você tem aqui, né, as fases nifais e aqui o adulto. Quanto ao ciclo de vida, aqui nesse caso, essa espécie aqui de empoasca, né, você tem aqui o ovo, né, a fase de ovo, aqui você tem um acasalamento, né, dos adultos, então a fêmea coloca os ovos, e aí desses ovos, né, você vai ter a ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, ninfa 4, ninfa 5, o adulto, né. Então, você tem aqui o ciclo, né, dessa espécie aqui. Quanto à duração, né, por exemplo, para a Empoasca flavescens, né, você tem, por exemplo, esse período, né, de os adultos copularem, né, e maturar seus ovos, vamos dizer assim, entre 5 e 7 dias, né, o ovo passa por um tempo de incubação que pode variar de 6 a 13 dias, né, aí as ninfas eclodem, e aí podem passar, né, até a fase adulta, um período de 8 a 22 dias, né. E aí o ciclo completo, né, de ovo adulto, né, essa fase ontogênica, varia entre 19 e 42 dias. Para esta espécie aqui, né? Lembrando que cada espécie tem seu ciclo biológico, mas em borracha eles são bem parecidos, né? Não tem muita diferença. Então, 19 dias, se a temperatura estiver mais elevada, né, 42 dias em temperaturas amenas, né? Então, você tem o ciclo, né, da cigarrinha, como de qualquer outro inseto, né, é completamente influenciado pela temperatura. Então, você tem aqui um ciclo de Empoasca flava, assim. Para a Empoasca cremeri, né, aqui o estudo de Nakano, né, Otávio Nakano, você tem
um período de incubação, esse estudo aqui foi no Brasil, período de incubação de 8 a 24 dias, né, do ovo, até a ninfa eclodir. O período ninfal, ele varia de 11 a 18 dias, né, e a longevidade do adulto vai variar aqui de 2 a 25 dias, né, ele encontrou esses dados biológicos, né. Quanto ao potencial biótico, o que seria o potencial biótico? O potencial biótico é a capacidade que o indivíduo tem em aumentar em número, produzir descendentes, né. Então, em média, uma fêmea, né, de Empoasca cremeri, nesse caso aqui, né, durante o seu ciclo de vida, coloca em média 60 ovos. Então, cada fêmea, para esta espécie, né, tem um potencial biótico de colocar 60 ovos, né, e com alta viabilidade, né. Lembre-se que o ovo, a postura da fêmea é endofítica, então está dentro da folha, lá no parênquima, né, no mesófilo, bem protegida, né, dos intempéries ambientais, né, de possíveis predadores. Então, você tem aí, né, uma alta viabilidade desses ovos, né. Você tem aí, né, viabilidade muito acima de 90%, né, então, de eclosão de ninfas, que é uma viabilidade alta. Você tem aqui, né, esses parâmetros biológicos para a Empoasca cremeri. Em relação à forma de distribuição espacial dela, né, no campo, aqui no Brasil, é interessante que os trabalhos que foram realizados encontraram uma distribuição espacial, né, que chama de binominal negativa, né, ou seja, agregada. Mas em alguns trabalhos para outras espécies, né, principalmente na Europa, encontraram um padrão de dispersão aleatório, né. Mas como aqui os estudos no Brasil encontraram agregado, né, então vamos assumir aqui que no Brasil que o padrão de dispersão dela é agregado, né, então ela tende à agregação. Então o ataque dela é em reboleira, né, não é um negócio bem aleatório, né? Tende a formar essas reboleiras de ataque, né, localizadas, né. A dispersão dela é a curta distância, ou seja, a fêmea ou o macho, né, eles voam a curta distância, eles não têm capacidade de voar a longa distância durante o dia, né, essa dispersão é durante o dia, então geralmente é plantas próximas, né, vai migrando de plantas próximas, uma próxima a outra, né. A dispersão dela não é tão longa, então o que favorece, né, a chegada em outras áreas é o que nós chamamos de pontes verdes, né, são plantas hospedeiras que ficam entre os talhões, né, não favorece essa chegada dela em áreas próximas, né, em áreas adjacentes. Então, você tem uma dispersão a curta distância para a maioria das espécies de Empoasca, exceto para a espécie Empoasca faber, né, ela é considerada uma espécie migratória, né, e ela aproveita a velocidade do vento para efetuar voos a longa distância, né, então ela migra, né, lá nos Estados Unidos, de regiões de norte a sul, ela tem essa migração já bem estudada por lá, né, então seria a única das espécies estudadas, né, e ter uma dispersão a longa distância, né, para poder chegar em novos hospedeiros, né. Ela faz uma migração mesmo, né, enquanto as outras espécies, elas são mais planta a planta, né, são uma dispersão a curta distância, né, mas a Empoasca faber, não ocorre no Brasil, né. Como é a alimentação da cigarrinha, né? Como é que ela, qual é a interação dela com a planta, né? No nosso caso aqui, a videira. Então, as cigarrinhas da subfamília, na verdade, a maioria das cigarrinhas da família Cicadélida, né, vão se alimentar de seiva do floema. Acho que tem umas duas subfamílias, né, destacando o Cicadelina como subfamílias que vai ter cigarrinha que se alimenta de xilema. Mas a grande maioria das cigarrinhas, né, de Cicadélida, ela se alimenta de floema. Como é o caso da Empoasca. A Empoasca, ela se alimenta de vasos liberianos, né, do floema. Então, ela se alimenta de seiva elaborada. Então, ela insere seus estiletes na folha, né, e aí, né, os estiletes vão caminhando até achar a célula dos floemas. Como qualquer outro hemíptero produz uma saliva, né, o aparelho bucal dos hemípteros ele tem dois canais. Ele tem um canal alimentar, vamos dizer assim, onde ele vai succionar o alimento, e ele tem um canal salivar. E esse canal salivar é justamente uma saliva que meio que vai ajudar na introdução
do aparelho bucal, né, das peças bucais, para caminhar entre as células da planta, né, até chegar nas células do floema, né. Qual é o objetivo dessa saliva? É atenuar a resposta de defesa da planta, né. Então, se por acaso ele sem querer perfurar uma célula ali, né, a célula pode liberar algum composto secundário, e aí essa saliva meio que protege, né, atenua a resposta de defesa, e aí o aparelho bucal pode ir caminhando até achar a célula do floema. Achando a célula do floema, perfura, né, e começa a sugar o conteúdo da seiva, né, a seiva elaborada. Então, são insetos, né, que vão, né, fazer essa... Eles têm aqui o lábio inferior, né, que forma como se fosse uma bainha, e aqui tem as mandíbulas, as maxilas, que são realmente as peças perfurantes, né, dos estiletes. Então, meio que ele, quando em repouso, né, tem um sulco aqui no lábio inferior, onde fica inserido as duas mandíbulas e as duas maxilas, e aí, no momento da alimentação, ele retrai, né, esse lábio inferior e insere, né, as mandíbulas e as maxilas, né. E aí você tem todo o caminhamento aqui entre o tecido vegetal, né, entre as células, até ela encontrar o vaso do floema, né, essa voz do vaso do floema, e aí fazer a sucção, né. E como eu falei, né, tem esse canal salivar, né, nessa saliva também tem substâncias toxicogênicas, né, que vão causar alguns sintomas ali na planta, né, que vão parecer uma doença, né, uma mudança de coloração, um encarquilhamento da folha, as margens meio bronzeadas, né, mas aquilo ali é devido a uma substância toxicogênica que tem na saliva, né, que é o que eu falei no início, né, é uma fitotoxemia, né, que os fitopatologistas chamam. Então, não tem nada a ver com nenhum patógeno, né? A empoasca, ela não, até onde se conhece, ela não transmite patógeno para a planta. É só uma fitotoxemia mesmo. E as principais injúrias que são observadas, né, na videira. Então, você tem deformações da superfície da folha, né? Você tem uma alteração na coloração dessa folha, você vai ter necrose, né, mostra esse foliar, você vai ter uma espécie de queimadura, né, na folha, você vai ter uma paralisação do crescimento dos brotos, né, você vai ter uma redução da taxa fotossintética, e com isso você tem uma redução, né, da qualidade, do peso das bagas, né. Então, essa alimentação dessa cigarrinha, né, e a inoculação dessa substância toxicogênica acarreta uma série de injúrias, né, aqui na planta, que vão ocasionar uma série de danos econômicos, né, então uma série de prejuízos ao produtor. Tanto que a gente vai consultando, né, a literatura, né, esses prejuízos econômicos podem chegar na ordem de 60%, né, pelo ataque da cigarrinha verde. Então, ela tem ganhado destaque aí, né, na viticultura do Vale, né, de São Francisco, devido a essa série, né, de questões que nós levantamos aqui agora, né. E como seria para manejar essa cigarrinha, né, aqui na videira, né? De que forma nós poderíamos manejar, né, e conviver com ela sem que ela ocasione, né, os problemas que ela vem ocasionando no vale, né? Então, como todo manejo integrado, né, você tem que ter algumas questões respondidas, né? Então, os principais desafios, né, para você manejar essa praga. Primeiro, saber qual é a espécie que ocorre, né? Ainda não sabemos. Sabemos que é o gênero Empoasca, sabemos que é a cigarrinha verde, mas qual é a Empoasca, né, que está ocorrendo na videira no Vale de São Francisco? Como falado no início da apresentação, né, em conversa minha com o doutor Tiago, né, da Embrapa Semiárido, não se sabe ainda qual é a espécie, né? Então, está em andamento essa identificação, mas ainda não sabemos. E a partir dessa identificação taxonômica, né, dá para elucidar muita coisa, né? Dá para elucidar ciclo de vida, dá para elucidar comportamento, dá para elucidar até inimigos naturais, né, dessa espécie, qual seria mais eficiente. Então, você tem acesso a muitas informações valiosas, né? Mas, para ter essa informação valiosa, é necessário saber qual espécie está ocorrendo no vale, né? E hoje, né, atualmente, nós não sabemos que espécie é essa, né? Um monitoramento adequado, né? Então, saber qual seria a melhor espécie, né, que estaria ocorrendo no vale, né, para poder, então, fazer esse monitoramento, né, e
a forma correta de você monitorar, né? Se é por meio de armadilha amarela, ou se é monitorando diretamente na planta, né? A gente vai discutir isso mais na frente, quando a gente está falando de monitoramento. Então, a forma de monitorar é crucial para, né, um bom manejo, né? Porque saber se a infestação está no nível alarmante, né, ou se não, né, se é necessário tomar alguma medida ou não, né, para não acontecer erros anteriores de outras culturas, né, que a aplicação feita em calendário, né, aplicava-se de forma desenfreada, tem a preocupação de saber se a praga estava realmente causando prejuízo, né, isso causa uma série de problemas, né, que desde a década de 40, né, do século passado, a gente vem evidenciando aí, desde da era dos organosintéticos, né, os produtos organosintéticos vem causando, né? Então, saber fazer esse monitoramento adequado é crucial para um sucesso no manejo, né? Saber qual é o momento ideal para se entrar com um método de controle, né? E saber escolher também qual método de controle se ajusta a cada situação, né? Então, a adoção de um nível de ação, né? Crucial para saber o momento de entrar com o método de controle, né? Por exemplo, para empoasca Faber, no feijão, a gente tem, né? 2 ninfas por folha, já é motivo assim para controle. Mas em videira nós não temos. Nós temos alguns níveis, né? Na Europa, nos Estados Unidos, mas, assim, para a nossa situação, né, aqui de Vale do São Francisco, a gente não tem um nível de ação pré-estabelecido, né? Precisamos de estudos para isso, né? Tem que saber qual a maior parte da planta para monitorar, né? Então, tem que ter um conhecimento de biologia da praga muito, muito bem fundamentado para poder adotar um nível de ação, né, que realmente represente a realidade, né, se realmente está diante de um prejuízo econômico ou não. E também a integração de diferentes métodos de controle, né. Atualmente, né, pelo menos pelo que eu andei conversando com o Thiago, é o controle químico, né, então são produtos químicos que são utilizados para controlar empoasca, né. Então, acho que a André aí com o pessoal, com os orientados dela, tem testado alguns produtos, né, para empoasca, né, alguns produtos alternativos. Então, o importante é ter o máximo de leque de opções possíveis para controle, é sempre a forma mais eficaz de controlar uma praga, né? Não ficar dependente só de uma opção, porque a gente sabe que o controle químico, embora ele seja bastante eficaz, né, dependendo da forma como você utilizar, você pode causar o problema de resistência, né? Então, não é o ideal se depender só de uma ferramenta de controle, né? Quando a gente pensa em controle, a gente pensa em controle integrado, né? E que você tenha um leque de opções de controle para manejar da melhor forma possível. Se possível, integrar esses métodos, né? Que eles possam atuar de forma sinérgica, né? E aí conseguir um bom resultado no controle de qualquer praga, né? Então, esses aí seriam alguns desafios, né? Que nós temos para cigarrinha verde no Vale. Identificação taxonômica já está em andamento, né? Creio que até ano que vem a gente já tem essa identificação. E o monitoramento, né? Você tem 2 formas de monitorar. Como os adultos voam, você pode colocar armadilha amarela, né? Adesiva, na planta, né? E aí você vai coletar adultos, né? Ou você pode os ponteiros, né? As brotações, né? E aí você vai visualizar as ninfas, né? Então, essa armadilha amarela, né? Embora seja clássica, né? Para monitorar muitos insetos, hemípteros, né, como, por exemplo, mosca branca, né, você tem um problema, e isso depende da atividade de voo do adulto, né, em certas horas do dia pode voar mais, dependendo do clima, como está aí, pode voar menos, então meio que você pode ter uma informação equivocada, né, se basear somente na armadilha amarela, né, porque é muito dependente da atividade do adulto. Já as ninfas é considerado a forma mais segura de você monitorar, né, de você saber, porque tem baixa mobilidade, né, elas vão ficar ali no broto, né, ali, como tem uma distribuição agregada, né, então vão ficar ali no broto, então você consegue ter vamos dizer assim, um grau de confiança maior fazendo a verificação em ponteiras, né, no broto, do que
se basear somente em armadilhas amarelas para se tomar uma decisão, né? Então, é ir lá, olhar e contabilizar o número de ninfas, né, nos brotos para poder tomar uma decisão. Só lembrando que a gente não tem um nível, né, a gente não tem um nível de ação preconizado para empoasca em videira, né? Então, mas entre as duas formas de armadilha amarela e você olhar ninfas em brotações, prefere-se você olhar as ninfas nas brotações. Então, esse trabalho aqui de Cavalcante, na verdade, é do Rony Cavalcante. Foi aluno aí do Zona Rural, né, de agronomia. Ele foi orientado de André, aí, quando ele fazia agronomia aí no Zona Rural, e ele fez o mestrado dele na Univasf, e aí, essa aí foi a dissertação dele, no qual ele fez essa verificação. Era das armadilhas amarelas e dos adultos no ponteiro, e aí a conclusão dele que a inspeção de ponteiros, né, seria um método ideal, né? Você teria uma melhor representação da densidade populacional, né, da videira, né, da empoasca em videira. Então, ele, de acordo com os resultados dele, né, ele recomenda fazer essa inspeção nos ponteiros. Vai lhe dar uma confiança maior em você estimar o tamanho populacional da cigarrinha no campo. Essa seria a forma ideal de monitoramento. Segundo, né, o Rony Cavalcante, né, que foi aluno. Nível de ação, não há, né? Nós não temos um nível de ação para a videira, né, no Vale do São Francisco. E aqui eu trouxe alguns níveis que você pode encontrar, né, em outras regiões produtoras, não no Brasil, né? Na Califórnia, eles consideram como um nível de controle, né, um nível de ação, de 10 a 20 ninfas por folha, né? Em algumas fases fenológicas, eu até diminui esse número para 5 ninfas por folha, né? Dependendo da variedade ou da época, né, da fenologia, eles fazem essa mudança. Mas, no geral, lá, o nível de ação preconizado por eles, em videira, é 10 a 20 ninfas por folha, né? E lá na Itália, né, lá na Europa, você tem preconizado para a empoasca vit, né, que é a cigarrinha verde lá da videira, 2 ninfas por folha, né? Que é semelhante ao nosso nível aqui para feijão, para a empoasca Kremer, né, que também quer 2 ninfas por folha. Então, você tem aí esses níveis preconizados, né? Claro, não, lá é outra realidade, né? Lá é outra região, lá é outro clima, né? Lá eles têm uma época do ano, né, que não vai ter ocorrência por causa do clima desfavorável. Então, é outra realidade. A gente não pode adotar os níveis deles para a nossa realidade, né? Então, o importante é as pesquisas serem conduzidas para estabelecer um nível adequado para as condições do semiárido, né? Para que possa dar segurança para o produtor fazer o monitoramento, né? Porque não adianta você colocar níveis de outros países, né, que não vão se adequar a essa realidade e você tomar uma decisão errada. Então, precisa-se, né, desses de estudos, né, avaliando qual o nível populacional que você teria uma confiança de recomendar uma medida de ação, né? Aqui é só para exemplificar, né, alguns níveis que tem em outros países, mas aqui no Vale do São Francisco a gente não tem um nível pré-estabelecido. Método de controle, né? Controle químico é sempre o mais utilizado, né? Não só para empoasca, isso é uma realidade do Brasil, né? Da preferência ao controle químico, embora aqui no Brasil, né, tem crescido e muito, né, a adoção, né, de produtos biológicos, mas o controle químico ainda desponta como um dos principais métodos. Aqui, fazendo uma pesquisa, né, no sistema Agrofit, você tem aqui, lá você tem 3 formas de pesquisar em empoasca. Você tem empoasca Kremer, né, em feijão, você tem empoasca várias espécies que colocam lá, tem diversas culturas, né, e você tem, agora eu vou esquecer outra espécie de empoasca, não sei se é Elos, que é para, eu vou esquecer a cultura também, não vou lembrar de cabeça, mas não tinha produto indicado para essa lá. Então, para a empoasca em geral, você tem 11 produtos indicados, né? Empoasca SPP que você encontra lá no sistema Agrofit. E todos aqui neonicotinoides, né? Então, neurotóxico, né? Então, neonicotinoides, ele tem é eficaz para inseto sugador, né? Vamos dizer assim.
Então, aqui você tem, basicamente, neonicotinoide, ó, acetamiprid, tudo neonicotinoide. Né? Então, o neonicotinoide ele é um neurotóxico, né? Ele atua lá no sistema nervoso, né? Ele atua nos receptores nicotínicos, né? Da acetilcolina, né? Que se liga ali no neurônio pós-sináptico, né? E aí ele imita a ação da acetilcolina, né? Faz que tenha muitos impulsos nervosos, né? E causa uma hiperexcitação do sistema nervoso. Então, aqui você tem vários, né? Vários não, 11 produtos, né? Mas todos à base de acetamiprid, que é um neonicotinoide. E aqui, para Empasca Cremer, né? Em feijão, você tem 2 produtos indicados, né? Registrados no Ministério da Agricultura, né? Então, você tem a bifentrina, né? Que é um piretroide, neurotóxico também, né? Só que ele atua em outra parte do sistema nervoso, né? Ele atua no axônio da célula nervosa, né? Ele atua ali nos canais, né, de sódio, né? Ali da célula nervosa. E o acetamiprid, que é um neonicotinoide também, né? Neonicotinoide, né? Que com o piriproxifene, né? Só que o piriproxifene, ele é se não me engano, um regulador de crescimento. Né? Se não me engano, ele é um juvenóide. Então, você tem aqui, né? Esses produtos indicados, né? Para cigarrinha. Então, eu não sei quais são os produtos que os produtores aí estão aplicando, não sei se são esses que estão registrados, ou se aplicam produtos que não são registrados, então eu desconheço esse cenário de aplicação de produtos químicos, né, na videira e no Vale do São Francisco. Mas eu espero que sejam esses produtos que são indicados, né? Enfim, então você tem aí esse controle químico indicado para ela. A própria armadilha amarela pode ser utilizada como método de controle. Dentro dos métodos de controle, a gente enquadra a armadilha amarela, né, adesiva, como um controle físico, né? Porque o controle físico, ele é caracterizado, né, por a utilização de fatores físicos. E a cor é um fator físico, né? Então, essa coloração amarela, como ela atrai insetos, né, atrai uma ampla gama de insetos, né? Então, você utiliza, né, para capturar em grandes quantidades. Então, para monitorar, você utiliza um número X, né, de armadilhas. Para controlar, você utiliza bem mais, né? Você satura a área com a armadilha, que é para tentar coletar o máximo deles possíveis. Porque, uma vez decolado aqui, ele morre. Então, você eliminou o indivíduo da população, né? Então, isso aqui a gente enquadra como controle físico. Claro que você não vai utilizar só isso para controlar, né? Você tem que utilizar esse controle físico de uma forma integrada, né? É uma forma cinética, mais uma ferramenta para diminuição da população. É associada a controle químico, controle biológico, por exemplo. Então, você tem aí essas armadilhas amarelas também, não só para monitorar, mas como um método de controle propriamente dito. Controle biológico, né? Como a gente não sabe qual é a espécie, né? É difícil indicar um controle biológico. Né? Porque, principalmente quando se fala de inimigos naturais, parasitoides, que eles são extremamente específicos, né? Então, o parasitoide, ele tem uma relação muito íntima com o seu hospedeiro, né? Para ele poder parasitar esse hospedeiro é porque ele conseguiu burlar o sistema imunológico desse hospedeiro. Então, não é qualquer inseto que ele vai parasitar, né? Um parasitóide. Então, para saber um parasitóide eficaz, é preciso saber qual é a espécie, né? Daí a importância da identificação taxonômica correta. Então, como inimigos naturais aqui, você tem o gênero Anagrus, né? Que é conhecido como vespa-fada, né? Mas é uma vespinha bem pequenininha. É menor que a cigarrinha. A cigarrinha tem 3 milímetros, ela é menor que a cigarrinha, né? Então, é um insetinho bem pequeno. É da família Mimaridae, né? De Hymenoptera. E é um parasita de ovos. É um parasitóide de ovos, né? Então, vai parasitar os ovos, né? Da Empoasca. Então, para saber qual a espécie de Anagrus seria ideal para controlar cigarrinha verde aqui no Brasil, teria que saber qual é a espécie que está correndo em videiro. Né? Alguns predadores, né, por exemplo, joaninhas, por exemplo, do gênero Chilocorus, né, Chilocorus, na verdade, também são predadores, né, predam no campo, né, de forma natural, as ninfas, né, da Empoasca. E você tem produtos biológicos que já testados, né, e de comprovada eficácia, né? Você tem o fungo Beauveria baciana, né? Você tem até produtos formulados à base de Beauveria baciana,
que é um fungo entomopatogênico, né? E você tem o Metarrhiza anisoplia, também, que tem formulação comercial para ser aplicada, né? Com produtos microbiológicos, que pode também ajudar no controle, né, da cigarrinha, né? Inclusive, tem até alguns trabalhos, né? Você encontra um trabalho deles utilizando, né, esses produtos para controle de cigarrinha, né? Lá fora, né, na Europa, eles utilizam muito o fungo Verticillium lecanii, né? É um fungo endopatogênico que é utilizado em estufas para controle de cigarrinha verde. Mas aqui a gente não utiliza muito, não. Aqui a gente utiliza mais a Bovéria baciana, né, que é esse branco aqui, conhecido vulgarmente como muscadine branco, e o Metarrhiza anisoplia, né, que é conhecido como muscadine verde, por causa, né, do crescimento micelial, né, que é branco na Bovéria e verde no Metarrhiza. Você pode utilizar esses fungos, né, associados, né, com opções de controle para tentar controlar. Lembrando que fungo precisa de umidade, né, então o sistema de irrigação ele já favorece uma umidade, né, para atuação do fungo, para que ele consiga causar infecção e causar o objetivo final do fungo, que são as epizootias, né? Seria o cenário ideal de utilização desses microbiológicos. Controle cultural, né? Esse aqui foi um artigo que eu achei bem legal, que foi na Itália, né? Que eles fizeram com Empoasca vitis, né? Que é o problema deles lá de cigarrinha verde. E lá eles verificaram, né? Que plantas com irrigação tinham uma intensidade de ataque maior do que plantas com estresse hídrico, né? Então, a planta com estresse hídrico ela era menos preferida pela cigarrinha do que planta que estivesse, né, com, vamos dizer assim, essa irrigação em dia, né? E aí eles até discutiram uma forma de manejo que seria fazer um estresse parcial, né? Eles fizeram um estresse hídrico parcial, né, intermediário, e conseguiram diminuir a população de empoasca, né? E aí, não sei se isso seria possível de ser implantado nessa região do semiárido, né? Já que já é uma região seca, né, e precisa de irrigação, não sei se seria aplicável, né, mas lá deu certo, eles conseguiram um bom resultado, né, eles conseguiram induzir um estresse parcial hídrico e diminuir a incidência dela, né. Então, como a irrigação, né, é um trato cultural, então aqui se enquadraria como controle cultural, né. Então, é pensando em forma de manejo, né, integrar, não utilizar, claro, você não vai utilizar só o estresse parcial, né? Vai utilizar junto com um controle biológico, com produto químico, uma armadilha, né? Então, sempre pensando num cenário, né, de integração de métodos de controle, né? À medida que for avançando as pesquisas, né, e principalmente ter a identificação da espécie, né, você pode até pensar em cultivares resistentes, né, ou tolerantes ao ataque dessa espécie, né? Porque a resistência de planta também é uma coisa muito específica, né? Então, você ainda pode até pensar nisso, né, ter a identificação da espécie. Ou seja, mais uma ferramenta para ser integrada em um programa de manejo, né? Então, você tem muitas, vamos dizer assim, perspectivas de manejo pela frente, né? Mas o ideal primeiro é saber qual é a espécie, né? Para depois, em cima dessa identificação, né, indo para os próximos passos de implementação de um manejo integrado. Mas esse trabalho eu achei bem interessante, né? Porque eles conseguiram induzir, né, um estresse hídrico parcial e conseguiram, com isso, diminuir a incidência da Empoasca vitis, que é um problema sério para eles lá na Itália. E aí, né, me pediram, né, para falar sobre a questão de mudanças climáticas, né, e como isso pode influenciar, né, em futuros surtos populacionais dessa praga. De antemão, eu digo que com certeza vai influenciar, né? Por que eu digo isso, né? Porque é da própria natureza de qualquer inseto. Os insetos, eles são organismos pecilotérmicos. O que é um organismo pecilotérmico? O organismo pecilotérmico é aquele, vamos dizer assim, animal de sangue frio, né? E aí, elevou a temperatura, né? Influencia completamente o ciclo de vida dele. Semelhante às plantas, né? A professora Ana Rita deve conhecer, né? Que se a gente quiser saber o ciclo da cultura, né? A gente calcula os graus dias, né? Que seria a temperatura ambiente menos a temperatura basal, né? E se você tiver uma temperatura média do mês, você pode multiplicar pelo número de dias desse mês. E aí, de acordo com a constante térmica da cultura, você consegue saber mais ou menos quando vai colher. A mesma coisa do inseto, você consegue também estimar a duração do ciclo calculando o grau dias, para também semelhante como é a planta.
temperatura ambiente menos temperatura basal da espécie, né? E como ela também tem uma constante térmica, né, um valor acumulado de calor, você sabe mais ou menos quando ela vai atingir o final do seu ciclo. Então, semelhante às plantas também você consegue utilizar essa equação, né, da constante térmica, né, que foi proposta por Rameau, né, um francês lá, um longo tempo atrás aí. Então, claro, aumentando a temperatura, você vai ter uma maior incidência de cigarrinha, né? Inclusive, até o trabalho do Rony, né, que ele fez do ponteiro, né, que ele indicou o ponteiro ali como um local ideal, né, para você fazer o monitoramento, eles também verificaram, eles fizeram uma correlação com a temperatura, né, e eles viram que quanto maior a temperatura, maior a incidência. Quanto menor a temperatura, menor a incidência. Justamente por serem, né, indivíduos psicotérmicos. Então, a temperatura tem total influência na infestação. E como que vai aumentar a influência? A incidência. Pense da seguinte forma. Se numa temperatura X, né, ele completa seu ciclo em um mês, eu aumentando essa temperatura, né, ele pode concluir seu ciclo em 15 dias, ou seja, metade do tempo. Então, em um mês que eu tinha apenas uma geração, eu vou ter 2 gerações com o aumento da temperatura. Então, dessa forma que eu aumento a população, né? Quanto mais gerações, maior a população. Então, é óbvio, o aumento da temperatura, né, devido a essa grande, vamos dizer assim, adição, né, de gás de efeito estufa, né, principalmente dióxido de carbono na atmosfera, vai causar efeitos, né, na população de empoasca. Então, com certeza, com o aumento da temperatura do planeta, você vai ter mais manifestação. Não só de empoasca, mas de outras pragas também, né? Empoasca é só uma no leque de diversas pragas. E aqui, se tratando de região tropical, né, que a temperatura é constante, mais ou menos constante o ano todo, pode esperar surtos aí nos próximos anos bem acentuados. Né? Claro, se não tiver nenhuma medida de controle. E para comprovar isso, né, eu achei esse artigo aqui né, pesquisando, né, da Ploizona, essa revista Ploizona, que é bem conceituada, né, falando aqui com a Empoasca faber, né, que é aquela espécie migratória, né, de Empoasca, né, no qual eles verificaram, né, que eles fizeram um levantamento de 62 anos, né, algum ano entre 60 até 2012 eles fizeram esse levantamento, né, e aí eles verificaram, né, que nesses 62 anos, né, a cigarrinha, ela não só aumentou a população, como ela começou a ocorrer mais cedo nas culturas, né? Então, nesses 62 anos, ela adiantou em 10 dias a sua ocorrência, né? E você sabe que quanto mais cedo a praga atacar uma planta, né, pior para ela, né? Porque uma planta mais jovem, ela é mais suscetível, né? Então, ela tem um tecido mais tenro, né? Com menos defesa, com uma baixa quantidade de lignina, né? Que é uma coisa que seria uma proteção adicional. Então, é uma planta mais sensível, né? Então, quanto mais cedo ocorrer esse ataque, pior para a planta. Eles verificaram, né, que em 62 anos, o ataque dela se antecipou em 10 dias, né? Devido à mudança da temperatura, né? E também aumentou, né, a população devido ao aumento do número de gerações, né, no ano. Então, com certeza, né, as mudanças climáticas, né, elas têm um efeito direto no desenvolvimento dos insetos, né? Quem trabalha com biologia de insetos sabe, né, quando a gente quer fazer um ciclo em laboratório, a gente faz para diferentes temperaturas, né? Então, você vai fazendo diferentes faixas de temperatura, você vai vendo, né, você tem a temperatura, aí o gráfico, né, do ciclo vai diminuindo, o número de dias vai diminuindo de duração, né? Quanto maior a temperatura, menor o tempo de duração do ciclo, né? Então, você tem já é bem conhecido para quem é entomologista que a temperatura completamente influencia, né, o ciclo. Então, em um cenário, né, que me pediram para abordar de mudanças climáticas, sim, com certeza, né, o aumento da temperatura global vai influenciar numa maior infestação, né, no nosso caso aqui da cigarrinha verde. Né? Então, bem, no máximo era isso que eu queria discutir com vocês, né, que eu me propus a discutir aqui com vocês. Obrigado pela atenção, né, eu agradeço ao grupo, né, ao GESP, pelo convite, né,
Para mim, como eu falei, é uma honra estar aqui com o pessoal do Zona Rural, né, que foi o campus aqui que eu fiquei mais ou menos 6 anos, né, que conheci excelentes professores, né, aprendi muito com eles, né, vi como é o cenário da fruticultura aí, né, bem bastante expressivo, né, com uma tecnologia própria de convivência com o semiárido. Então, eu agradeço muito o convite, né, muito satisfeito, eu espero ter conseguido passar boas informações sobre esse inseto. Mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Alguém tem alguma pergunta? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Ou alguém quer fazer a pergunta pessoalmente? Giovanni, eu tenho algumas perguntas. Olha no chat primeiro, dá prioridade para o chat, e aí se não tiver, eu faço logo as minhas. Viu? Pronto. Confere, por favor. A professora Ana Rita quer falar. Bom, primeiro, parabéns mais uma vez ao professor Leandro pela excelente preleção, e não apenas por falar de cigarrinha, mas por piorar a nossa inquietação sobre esse tema. Eu estou chegando agora aqui no hotel onde vamos encontrar, eu e o professor Vespasiano e Mônica, vamos encontrar com o professor João Domingos e Beth Eurica Ono. Eles são pessoas da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal que estão aqui à nossa espera. Então, professor, eu passo a minha participação para Jonatas conduzir, junto com o Giovanni, o restante desse momento. Quero agradecer imensamente. Vou abrir ligeiramente aqui minha câmera para você ver, né? Vocês estão ali, ó, aqueles senhores ali, viu? E peço licença, mas eu quero ainda voltar para alcançar as perguntas. Um abraço. Um abraço. Pode fazer sua pergunta, Deoto. Não tem nenhuma pergunta no chat. Ok, já vou fazer a pergunta. Boa noite, Leandro, tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, tranquilo, né? Perto de casa, atividade total. Imagine, coisa boa. Professor, a cigarrinha tem sido, não, é a maior praga do Vale atualmente. A gente já tem uns 3 anos aí, basicamente, sendo a praga que mais dá dor de cabeça. Houve um tempo que a Acro estava dando muita dor de cabeça, mas posso dizer tranquilamente que a maior dor hoje dos produtores é a cigarrinha, né? A cigarrinha verde. E aí a primeira problemática é saber realmente a espécie. A gente sabia, já tinha spoiler de que provavelmente não era a mesma Impoasca vitis, né? Mas que, enfim, estava se fazendo estudos para entender e compreender qual era a espécie. E aí houve alguns pontos que o senhor trouxe na apresentação, que aí eu gostaria de contribuir, antes de fazer minha pergunta. O senhor perguntou de controle químico e controle biológico. Primeiro, biológico. Hoje o pessoal faz uso de metarrísio, uso de zárea, uso de bovéria, mas também faz uso de bacilos, principalmente bacilos florenses e bacilos cloráceos. São os dois bacilos mais usados hoje, pensando em controle biológico, pensando em final de ciclo. Então, controle biológico hoje, pensando em cigarrinha, o pessoal está usando bastante, porque precisa por conta do LMR. Até ano passado, existia um produto comercial, né, que era basicamente o mais usado, o mais comentado quando se falava de manejo de cigarrinha. Realmente, ele tem um bom controle, que era a molécula Flure, só que usaram tanto que ela começou a perder efeito, né? Começou a aparecer cigarrinhas com resistência ou tolerância em relação a essa molécula. E aí, para piorar, ainda teve uma restrição do mercado externo. A Europa colocou restrição, não da Flure, mas de um metabólito secundário dessa molécula. Resumindo, os produtores ficaram desesperados porque não tinha ferramenta, basicamente, química totalmente eficiente para controle. Aí, o que é que está sendo feito hoje de controle químico? Neonicotinoide, basicamente de forma geral. E aí, o que é que geralmente é feito a nível de vale? A maioria dos produtos químicos, eles são trazidos para a cultura, né, principalmente para a uva, com registro para outra praga, né? Ácaro, ou mosca, ou trips. E aí, por ter registro na cultura, você pode usar na cultura e, consequentemente, pega a cigarrinha. Então, hoje, um exemplo disso, por exemplo, é o caso do próprio Elestal, né? Hoje o Elestal é um dos produtos mais usados pensando em cigarrinho no início do ciclo. Tem a cetamiprid na composição, mas também tem outra molécula que é exclusiva da Syngenta. Usam bastante. Aí tem ali, por exemplo, o outro produto que é uma abamectina, registrado para ácaro, mas também pega cigarrinha. Então, assim, tem sido a forma que os produtores têm encontrado de
conseguir um manejo químico ali, pelo menos até quando pode, pensando em LMR, para poder, né, salvar de cigarrinha. Pensando em controle químico e hoje como é que está o controle biológico. E aí uma outra coisa que o senhor comentou que eu achei muito interessante o senhor falou que o gênero imposta de forma geral, ele é migratório, mas não de longas distâncias, né? E aí o senhor comentou da espécie Empoasca fabia, né? Se eu não me engano, e pronto. Que ela é uma exceção, que ela consegue fazer migrações em longas distâncias. É que a gente tem observado, tenho conversado com o Niltinho, com o Augusto, com consultores do Vale que têm estudado bastante também, inclusive com o Tiago, sobre cigarrinha. E o que é que tem sido observado? Primeira coisa, índices de monitoramento, eles mudam assim de forma muito rápida. Então, áreas de extrema distância uma da outra, então hoje está com 10% de índice de cigarrinha, no dia seguinte sobe para 70%. Então, tem acontecido muito isso, dessa mudança muito grande em monitoramento. E aí começaram a tentar entender o que está acontecendo com esses resultados, que não faz sentido. Se ela é uma praga que ela é migratória, mas não a longas distâncias, o que está acontecendo? E aí se levantou a suspeita exatamente disso, de que, na verdade, ela basicamente migrava a longas distâncias a favor do vento, e aí, consequentemente, estava tendo essa alteração muito grande no índice de monitoramento. E aí o senhor comentou dessa empoasca, né, a fábia, que basicamente consegue migrar às longas distâncias, e aí vem um questionamento na minha cabeça. Existe a possibilidade, na verdade, dessa empoasca que a gente tem hoje aqui, que a gente não sabe dizer a espécie, ser mais próximo dessa empoasca americana, dessa fábia, do que a empoasca vitis? Porque tudo, pelo que o senhor comentou dela, o hábito da nossa atual cigarrinha está muito mais próximo dessa atual empoasca fábia do que a empoasca vitis que em pé está na literatura. Vamos lá. Esse aumento expressivo que você diz, né? Um dia tem 10%, depois está com 70%. É em referente a adulto ou referente a ninfa? Em referente principalmente a adulto. Adulto, né? Adulto. Certo. Certo. Olha, a gente fala curta distância, né? Mas, por exemplo, se tiver áreas próximas, favorece essa dispersão. Uhum. Então, quando a gente fala assim, curta distância, não é que seja tão curta assim, 2 metros, 5 metros, não. É questão de quilômetros, mas não tão longe assim como pode para Fala. Fala são centenas de quilômetros. Então, assim, uma questão assim, de 5, 10 quilômetros, ela consegue fazer. Né? Então, ela consegue fazer essa dispersão. Não é nem uma migração, uma dispersão, na verdade, né? Que é a curta distância. A longa distância que seria uma migração. Então, essa dispersão, se for 2, 3, 5 ela consegue fazer tranquilamente. Sim. Então, não é essa questão de se é empoasca fábia ou não. Empoasca fábia, ela ataca a videira, se não me engano, mas não é a preferência dela, não é o hospedeiro preferido dela. Sim. Então, só uma taxonomia mesmo bastante elucidativa pode dizer qual a espécie está ocorrendo. Mas o que o Tiago me falou é que não se trata da vitis, né? Eles têm certeza. Vitis não é, está descartado. Mas é uma única espécie também que ele falou, né? Poderia ser 2, 3 espécies, né, que ocorrem ali, mas é a mesma espécie. Então, eu acredito, como ele me falou, que já estão preparando genitálias em lâmina para mandar para o especialista, então acredito que ano que vem já tenha a identificação de qual espécie realmente ocorre aqui no Vale. Né? Mas essa questão de dispersão, ela consegue fazer assim. Ao longo a gente fala de migração, né? Questão de 5, 10 quilômetros, ela consegue fazer. Pronto, entendi. E aí, uma outra coisa que foi comentado recentemente em algumas rodas visitando o campo, é que alguns consultores têm utilizado, na verdade, plasticultura, né, ao redor da latada, pensando em evitar principalmente esse aumento do número de cigarrinhas. E eles atribuem-se principalmente ao reflexo da luz na cor branca, que acaba interferindo ali no processo de migração, de visualização da cigarrinha e atrapalhando. E aí eu queria saber se isso faz sentido, tem lógica, seria uma forma eficiente de controle? Isso já é feito com pulgão, para pulgão vetor de virose, né? Eles utilizam, né, qualquer coisa que reflita a radiação solar, né? Pode ser casca de arroz, pode ser plástico, e aí meio que desorienta o voo do pulgão. O pulgão com vírus, ele não consegue pousar na planta. Então, tem base, sim. Tem base, já é feito, já. Tem dado resultados com cigarrinho? Tem dado resultado. A gente tem avaliado o monitoramento e tem encontrado bons resultados. Só que aí, assim, a gente está ainda nessa fase de teste, sabe?
de expandir em outras áreas para poder realmente validar totalmente. A gente já teve 4 áreas testadas em experimento com utilizando a pasticultura, né, pensando nesse efeito. E aí, até então, as 4 áreas deram bons resultados. A gente conseguiu reduzir o índice de cigarrinha na área. Esse é o efeito mesmo. Sim. Perfeito. Giovanni, algum comentário, dúvida? Boa noite. A mais alguém tem alguma pergunta? Chat, não tem mais nenhum. Bom, como não tem nenhuma pergunta, né? Quero agradecer ao palestrante, que também foi meu ex-professor, acho que de uma grande maioria aqui do Instituto, por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, né? E experiência que também teve sendo vivenciado em campo pelo profissional Jonathan, que conseguiu demonstrar um pouco do que ele vê no dia a dia. E o link do nosso Instagram, da biblioteca e do nosso canal no YouTube estão fixados no chat. Se alguém queira participar, pode estar entrando em contato com algum participante do GISP, e se caso queiram participar do grupo do WhatsApp que a gente tem, também pode estar entrando em contato com a gente. Perfeito, Giovanni. Giovanni, obrigado. Professor, só para complementar o que o Giovanni disse, a gente agradece pela sua apresentação, né, pelas dúvidas retiradas, e assim, principalmente, você se disponibilizar para esse tema tão importante. A gente já tinha deixado cigarrinho como o último encontro do GISP e foi por um motivo muito especial. Realmente, hoje a maior dor do produtor do Vale do São Francisco, quando a gente pensa em uva, a gente tem aqui, inclusive, algumas pessoas que trabalham na área, né, trabalham diretamente com viticultura e sabem que, de fato, o grande problema do Vale é o que todo mundo está quebrando cabeça para solucionar. Não existe hoje ferramenta mágica para controlar a cigarrinha, realmente a gente está tentando amenizar e conviver com ela, e eu acho que não tem nada mais importante do que tentar entender realmente como é que a cigarrinha funciona, como é que ela migra, como é a ecologia, né, biodinâmica, como é, professor? Bioecologia? Bioecologia, não, ou dentro da bioecologia está dentro de um outro ramo que o senhor falou. Bionomia, né, entender a bionomia da cigarrinha para até entender melhor como posicionar ferramentas, como posicionar manejo contra a praga. Então, assim, a gente fica muito grato, coração GISP, e a todo mundo que está aqui participando pela sua apresentação e contribuição. Mais uma vez, eu agradeço o convite, né? Obrigado pela oportunidade, né? E ter o contato com vocês aí do Zona Rural, né? Que considero também como minha casa, né? Foi por muito tempo minha casa profissional, né? E eu tenho um carinho enorme pelo Zona Rural, né? Então, um abraço para todos vocês, né? Para os meus alunos que assistiram também, meus ex-alunos que estavam assistindo nessa palestra. Para mim é sempre uma satisfação compartilhar conhecimento com vocês. Um grande abraço e obrigado. Viu? Uma boa noite. Boa noite. Valeu.